Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Léo Pádua e hoje, mais uma vez aqui, a gente trazendo um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de conteúdo. Eu vou dar sequência a todos os outros vídeos que eu já coloquei disponíveis para vocês. Nós vamos dar um próximo passo dentro da estruturação dos treinos e da programação aí da semana, né? Eu já falei de mapa semanal, que é uma estratégia que eu utilizo no meu método para organizar essa periodização, para estruturar os treinos, para definir pontos chaves que a gente precisa trabalhar durante o período que a gente escolhe para conseguir fazer as entregas que a gente se propõe com os nossos clientes. Então, depois desses primeiros vídeos, eu me coloquei à disposição para quê? Para a gente começar a entrar um pouco mais a fundo em cada um dos pontos. E para quem não assistiu, tá aí, não deixe de assistir depois. Eu vou lembrar aqui rapidinho, dentro de uma estrutura de treino, de uma sessão de treino, eu tinha colocado aqui, ó, que a gente tem um aquecimento, a gente tem uma parte técnica, a gente tem aqui uma parte de acessórios e o WOD, beleza? Não necessariamente nessa ordem, e cada um desses pontos tem suas nuances aí, tem suas particularidades que a gente precisa ter atenção, a gente precisa exercitar para que a gente prescreva com exatidão e com assertividade dentro daquela proposta que a gente está entregando ali. E hoje eu vou falar um pouco disso, de acessórios. Já tem vídeo aí sobre aquecimento, sobre técnica, e hoje eu vou falar sobre acessórios e já a gente entra aí com um vídeo também sobre os WODs. Ah, não, desculpa, tá errado. Errado. Esquece. A gente não fez ainda o vídeo de aquecimento, a gente já fez o vídeo sobre técnica, a gente já fez o vídeo sobre o WOD e hoje nós vamos falar sobre acessórios. Vai ficar faltando o aquecimento para a gente completar esses blocos que eu utilizo como ferramentas dentro das estruturas de treino que eu faço. Vamos dar sequência então, programando os acessórios. O que querem dizer os acessórios? Eu já falei de maneira bem mais rasa que o acessório ele foi uma estratégia que eu encontrei para complementar os meus treinos. Foi uma ferramenta que eu implementei para que não ficasse faltando nada, para que eu pudesse conseguir contemplar tudo aquilo que eu queria, tudo aquilo que eu desejava na entrega dos resultados aí para os meus clientes. E aqui eu até coloquei aqui que esse complemento, esse acessório, ele surgiu para mim como aquela cerejinha do bolo, como aquela peça que eu sempre ficava tentando ver como trabalhar. Não, eu vou dar um tempo nela, então só volto depois. Enfim, ela veio como aí essa cereja do bolo. É um complemento muito importante dentro dos treinos. Ele ajuda a gente a contemplar tudo aquilo que a gente acaba deixando de lado pelo fato do treino já estar longo demais ou por a gente ter dedicado mais tempo do que o necessário para uma determinada etapa. Então tá aí, o acessório ele é um complemento, ele é um coringa. E aqui, essa minha visão de coringa, ela vem até de uma historinha. Eu tô no CrossFit aí há mais de 10 anos, aí. Comecei há uns 12 anos atrás a trabalhar com CrossFit. E com o decorrer do tempo eu comecei a perceber que o perfil do cliente ia mudando, né? As demandas dos clientes iam mudando. E eu enfrentei vários problemas, né? Vários desafios no decorrer dessa trajetória. E eu vou até começar aqui, ó, por baixo, para explicar um pouquinho dessa parte do coringa aqui. E a primeira coisa que eu comecei a perceber, lá atrás quando eu comecei, como eu fui um dos pioneiros, eu incomodei, né? A gente, querendo ou não, quando uma coisa nova começa, incomoda um pouco os concorrentes aí. Então os profissionais da área começaram a olhar para mim com maus olhos e tentar marretar e arrumar desculpas ou argumentos para conseguir falar mal. E além disso, eu recebi muito aluno no início que a gente chamava de psicopata, aquele cara que entrava e ele entrava, começava a treinar, de repente ele esquecia da saúde dele, ele esquecia da prioridade dele e o negócio dele era competir, era disputar com um colega do lado e essa briga, esse ego, ele foi algo que a gente teve que controlar e contornar muito bem. E isso me ajudou a estruturar essa minha metodologia até para conseguir evitar isso daí. Enfim, nisso
nesses ataques, né? O pessoal machuca demais, todo mundo machuca, todo mundo que faz o CrossFit ou o cross training aí machuca pra caramba. Eu falei, pô, peraí, deixa eu começar a entender um pouco melhor o que pode estar acontecendo. E eu realmente estava percebendo que alguns alunos eles começavam a reclamar de algumas dores. Normalmente esses alunos mais desobedientes, os mais psicopatas aí, que queriam fazer sempre um pouco mais do que a gente prescrevia. Bom, aí a gente resolveu começar a prestar atenção em quem eram esses alunos, qual era o perfil deles. E aí eu trabalhava com uma equipe de fisioterapeutas na época, falei assim, galera, a gente precisa começar a fazer uma pesquisa, a gente precisa começar a fazer uma triagem, a gente precisa começar a entender um pouco mais quem é que está chegando pra gente, como eles estão chegando pra gente, para daí eu partir para um direcionamento, tentar mudar alguma coisa, virar alguma chave, melhorar a prescrição para evitar esse tipo de processo. E nisso, numa pesquisa a gente percebeu que 75% dos clientes eles já chegavam com alguma lesão. Desses 75%, 55% nunca tinham sequer ido no fisioterapeuta ou procurado saber por que tinham aquela dor. Passou, aí eu não resolvi não mexer, não fiz mais nada, continuei treinando, mudei alguma coisa, adaptei, depois melhorou, voltei a fazer de novo, enfim. O que a gente concluiu com isso? Que realmente as pessoas elas já chegavam com algum quadro, a grande maioria delas nem sabia que elas tinham uma patologia, né? Adquiriram essa patologia, já nasceram com ela, e metiam um pau no treino, sem sequer se preocupar com aquilo ali, ou sequer saber o que estava acontecendo ali. Então a gente pensou o quê? Eu falei, pô, juntei com a galera da fisioterapia e falei assim, pô galera, então eu vou precisar começar a mudar um pouco, vou começar a ajustar um pouco o que acontece, né? A forma de lidar com essa clientela, a forma de abordar isso foi lá para 2013, mais ou menos, que a gente começou essa pesquisa, e de 2014 em diante eu já comecei a focar nisso. Falei, bom, eu como profissional de educação física, a minha missão é entregar saúde, é entregar para o meu cliente resultados através do movimento e com saúde. Então eu vou precisar mudar um pouco essa concepção dos treinos. O CrossFit, né, que era o carro forte na época, até hoje ainda é muito usado e eu uso pra caramba, eu sou um afiliado ainda. Ele tinha no meu ponto de vista, as suas restrições, porque a aula ela tinha um aquecimento, uma técnica que já era uma preparação para a parte final, que é o WOD e o WOD. E eu comecei a perceber, devido a essa pesquisa, eu falei assim, pô, a galera chega muito crua aqui. Tem gente que chega machucada porque já gastou demais o corpo, e tem gente que chega sem nem saber onde é que é o braço, onde é que é a perna, não sabe nem mexer, nem movimentar direito. Então, eu preciso preparar melhor essa galera. E foi aí que eu comecei a resgatar muita coisa da musculação, muita coisa que eu estudava e que eu aplicava, né, quando eu trabalhei especificamente com musculação. Comecei a estudar um pouco mais, me especializar um pouco mais em conteúdos da fisioterapia que poderiam complementar o meu trabalho, né, sem invadir a área da fisioterapia. Nunca trabalhei com recuperação de lesão, tratamento de lesão, sempre com o pós-tratamento, sempre com a prevenção. Então comecei a buscar conteúdo em relação a isso. Foi aí que eu estudei muito sobre mobilidade, estabilidade, equilíbrio muscular, flexibilidade, e é o que eu uso bastante aqui, ó, no meu aquecimento. Eu vou falar um pouco mais disso no próximo vídeo aí. E foi a partir daí que eu comecei a precisar, além de aquecimento, além de técnica, além de WOD, eu comecei a ter que implementar a minha metodologia com mais um bloco que servisse para isso. E no final das contas, eu posso falar que eu tenho hoje 2 blocos, apesar de que o acessório ele é um baita coringão, mas como coringa ele serve para mim para o trabalho complementar. Ele serve para mim como um trabalho que eu chamo de estrutural. O que eu quero dizer com trabalho estrutural? É um trabalho onde eu não deixo de fazer força. Força de quê? Força, né? Não deixo de fazer um trabalho de força e de quê? De controle. Força aqui, galera, quando eu falo força mesmo de um bíceps, que é um músculo isolado, né? Isso no funcional, no cross-training, no crossfit não se usa tanto esse tipo de trabalho isolado, é sempre multiarticular. Mas aí eu comecei a perceber que eu precisava, porque eu recebia
uma aluna que não tinha mínima força para puxar o corpo para cima, e uma das deficiências dela era o bíceps, que ela nunca tinha se convencido a treinar na musculação, mas agora, como ela está tão obcecada por fazer uma barra, ela vai me permitir fazer o bíceps. Quem aí já não sentiu na pele, eu falei isso em outro vídeo já, vai montar uma ficha de musculação para uma aluna, ela, eu não quero muito membro superior não, porque eu fico forte muito fácil. Conceitos completamente errados. Culpa de quem? Culpa nossa, dos profissionais de educação física, dos estudantes de educação física, que não ensinamos. Força não está relacionado a volume muscular. A gente não, o que eu quero dizer é que para você ter força, uma força relativa pelo menos, aquela capaz de trabalhar em prol do peso que você carrega do seu corpo, ela não tem nada a ver com aqueles fisiculturistas, com aqueles shapes enormes, com excesso, né? Ou muita massa muscular, que é uma coisa que geralmente as mulheres não gostam. Então, esse complemento, ele me dava a opção e a possibilidade de eu trabalhar essa estrutura de força. E a força, além da força, controle. O que eu quero dizer com controle? Controle, por exemplo, de core, que é uma coisa que eu vou até citar no final aqui hoje. Eu vou dar um exemplo do que eu estou fazendo hoje, como eu estou usando o acessório nesse período agora aqui na minha academia. Então, ele era um baita complemento para mim. Ele começou também a me dar essa opção, né? Essa possibilidade de ser um trabalho de manutenção. De manutenção, como assim, Léo? Vou dar um exemplo. Eu estou fazendo aqui, vamos lá. Eu estou num período onde o objetivo principal é a hipertrofia, né? Então eu estou fazendo um aquecimento, um trabalho legal de hipertrofia e o WOD. Então tem aqui aquecimento, bloco A, bloco B e bloco C. Então aqui hipertrofia, o WOD, que vai nos dar aí essa parte do condicionamento, o cardio. E o aquecimento, que é uma preparação, né? Que é uma preparação, uma ativação. A gente trabalha mobilidade, flexibilidade, estabilidade. Estão vendo aqui o que aguarda vocês na parte de aquecimento, né? Bom, então, legal. Mas nós estamos falando de cross-train, nós estamos falando de crossfit. Pô, e esse cara vai ficar fazendo hipertrofia e ele só vai treinar a ginástica no WOD, ele só vai treinar o LPO no WOD? Não, é aí que entra o meu acessório, que é o meu coringão. Ele é qualquer coisa que eu quiser eu posso usar aqui. Então ele começou a funcionar para mim como uma manutenção. Dentro da própria periodização esportiva, a gente tem períodos em determinadas linhas, né, de periodização, onde você foca em uma coisa. Você vai trabalhar só o condicionamento físico aqui. Pô, e a força? Ela fica um pouco de lado, depois você retorna a trabalhar ela. Então isso é até questionável dentro de algumas linhas de periodização. E para mim eu achei importante eu nunca deixar de fazer nada. Eu sempre estou trabalhando tudo. E aí veio para mim essa questão aí. Ele é um coringão e ele me ajuda a trabalhar essa manutenção. Como eu mostrei para vocês ali, eu acabo deixando um período pequeno do treino, como eu mostrei lá, aquecimento, a técnica que estava focada em hipertrofia e o WOD. Mas eu tenho uma rebarbazinha ali de 10 minutinhos onde eu vou trabalhar um pouquinho de ginástica. Vamos lá, vamos fazer nessa parte aí os 3 acessóriozinhos para ginástica aí, para o movimento de pull-up, de barra. Então, ele me dá aí essa capacidade de manutenção. Ele me ajuda, às vezes, ele pode ser uma estratégia, eu utilizo ele como uma estratégia para preparar os meus clientes para um próximo período. Obviamente que na sequência, né, quando a gente programa uma aula, um treino, a gente sempre tem as etapas e que devem ser cumpridas. Mas com esse acessório, eu posso começar, por exemplo, a trabalhar músculos estabilizadores ou trabalhar um músculo isolado para o próximo período, onde o meu cliente vai deixar a hipertrofia de lado e vai começar a focar nos movimentos de ginástica. Então ali eu estou trabalhando ali, às vezes, um músculo menor que vai ser fundamental para estabilizar o ombro dele nesse próximo período. Ou esse complemento, vamos pegar de novo aquele exemplo lá. Opa, para frente. Me perdendo aqui nesse rolê. Bom, então vamos dar outro exemplo aqui, ó. Vou escrever de preto. Então eu tenho lá o meu aquecimento. A minha parte técnica está toda focada aqui em movimentos com peso. Então eu vou trabalhar LPO, vou trabalhar movimentos de força, eu vou trabalhar algumas coisas em relação até o ginástico.
E aí aqui o WOD, né? E meus WODs eu tô focando um pouco nisso aqui. Pô, onde é que eu vou trabalhar o cardio de maneira mais específica? Onde é que eu vou trabalhar, por exemplo, tiros, né? Aqui eu tô focando nesse período em WODs onde eu vou fazer só treinos mais longos, né? Estímulos mais longos. Pô, a gente pode usar esse aquecimento, esse acessório, para trabalhar um pouquinho tiros. Eu faço aqui o A, B, o C e coloco um desafiozinho final aqui, ó. Nós vamos fazer agora um tiro no remo aí, uma sequenciazinha, três séries aí de 1,5 minuto no remo, o máximo que vocês puderem, mais rápido que vocês puderem. Então, é uma opção. Hoje, o que eu estou fazendo na periodização aqui da academia, aqui eu estou trabalhando core e um pouquinho de mobilidade. A mobilidade é mais pensando no período, que eu estou passando por um período intenso aqui com os meus clientes, mas o core, eu estou focando ele todo em ginástica. Posso programar uma aula de core depois, galera, falando um pouco sobre essa especificidade. Esse negócio do abdominal, eu faço 400 abdominais por dia, foda-se. Esses 400 abdominais por dia não vão proteger você de carregar uma bolsa do chão, de tirar alguma coisa do chão. Esses 400 abdominais por dia não vão te dar um controle de core para você fazer algum movimento de calistenia, jamais. Então é muito específico. Nesse período agora eu estou usando o bloco de acessórios para trabalhar movimentos de core focados nos exercícios ginásticos, beleza? Então ele foi para mim aí, ó, uma preparação para outros períodos. Vamos lá. E outra coisa, isso aqui é interessante também. Isso aqui eu vou até comentar uma coisa que eu já errei e que provavelmente muitos de vocês erraram, nem perceberam e continuam errando ou nem nunca pensaram nisso. Mas eu criei esse implemento como uma forma de atender a demanda dos meus clientes. O que eu quero dizer com isso? Quando eu comecei a trabalhar com CrossFit, era uma galera um pouco mais nichada, né? Era um público muito específico que vinha fazer CrossFit, pouquíssima gente conhecia. E a galera vinha, fazia o treino, queria aquilo ali e vambora. Com o passar do tempo, eu comecei a receber pessoas de outros nichos. Uma galera que era mais sedentária, uma galera de uma idade um pouco mais alta, muita mulher. No início eu não recebia tantas mulheres assim, depois começou a aumentar pelo gasto calórico, pelos resultados que dava, então a galera chamou a atenção da mulherada. Mas aí eu comecei a receber um público que, por exemplo, sentia falta daquele abdominalzinho, sentia falta de um treininho onde terminasse suadão ali, que tivesse aquela cara sei lá, do hit da academia. Enfim, eu consegui com esse bloco atender um pouco essa demanda dos meus clientes. E antes de eu pensar nisso também, além desse ponto aqui, dessa situação que eu vivi, que foi de até chegar e descobrir que muitos clientes já chegavam machucados e eu precisava criar um espaço na minha programação, na minha estrutura de treinos para atender essa demanda, aqui aconteceu, eu cometi outro erro. Eu criei dentro do meu box, né, da minha academia, aulas específicas. Então eu tenho agora a aula de CrossFit, a aula de mobilidade, a aula de core e a aula de conditioning e a aula de LPO, enfim. Eu tinha 5 aulas, sendo que a maioria das aulas do dia eram aulas de cross e 1 ou 2 aulas do dia eram dessas modalidades. Eu não conseguia atender a galera porque eu ficava com horários restritos e muita gente não podia nesses horários. A galera reclamava, eu corria o risco de perdi alguns alunos por não ter esse tipo de atender isso. Eu vi muitas outras academias fazendo a mesma coisa, depois eu percebi que era um erro. Por quê? Primeiro, eu precisava estruturar de maneira sólida a minha metodologia. A partir do momento que eu fizesse isso, o cliente não teria dúvida em relação ao resultado, a amplitude e o quão completo o meu produto seria. Então eu falei, poxa, preciso pensar em alguma coisa. E aí veio o acessório, foi onde eu consegui tirar aquelas aulas extras, aquelas aulas especializadas que eu tinha criado antes, que me davam um trabalho fodido, porque era gente não conseguindo fazer aula, era gente querendo também, reclamando, o horário tá ruim, vamos mudar o horário, e muda professor, treina professor, ensina professor a trabalhar como lidar, como dar uma aula de meia hora só de core, enfim. E eu esbarrava até mesmo em pontos técnicos, né, científicos, porque você ficar meia hora fazendo um trabalho de core, você ficar meia hora fazendo um trabalho de mobilidade ali, enfim,
começava a ficar um pouco incoerente e indo de encontro com as coisas que eu acreditava. Enfim, vamos lá. Então, introdução aí, pequena não, né? Grande, muita informação a respeito desses acessórios. E aí vamos lá, vamos colocar algumas vantagens. Primeira coisa, pontos importantes dentro disso. Eu consigo organizar, isso não fica aleatório. Não fica assim, hoje, essa semana eu vou montar o treino de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então aqui, aquecimento, parará, mesma coisa. Hoje eu vou colocar hoje é quarta-feira, por exemplo. No treino de quinta-feira eu vou pôr um corezinho, um negocinho legal ali pra galera fazer. Pô, legal. E sexta-feira vai estar todo mundo quebrado, eu vou pôr uma mobilidadezinha. Beleza. Aí na semana seguinte você vem lá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí você esquece, você tá agarrado, você tá na correria, você vai montar a planilha da semana, você vira e fala assim, Ctrl+C, aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Aí tá bom, tá legal, já consegui, tá bom, tá montado o treino, graças a Deus não vou inventar a moda não, porque não tem tempo, beleza. Aí na outra semana, ou seja, galera, isso que você fez aqui não teve continuidade, não teve processo, não teve progressão. Basicamente, você movimentou o seu cliente um pouquinho mais ali, sem o menor sentido, sem o menor propósito. Adiantou de alguma coisa? Para mim, não. Para o seu cliente, menos ainda. Principalmente levando em consideração que você, como profissional, como estudante, e pratica atividade física, tem uma vivência motora, tem um histórico, tem uma bagagem muito maior que o seu cliente e não pode pensar em você tem que pensar nele. Ele, às vezes, é o cozidão, o cara que não fez nada, aquela menina preguiçosa que nunca... mal levantava a bunda da cadeira direito, matava a educação física e levava atestado médico. Aí você perde um pouco até a sua credibilidade. Você vende que o seu treino é muito legal, que o seu treino é muito ciência, ele tem isso, tem aquilo, mas na hora você mesmo caga no negócio. Não tem organização, não tem sistematização. Não tem progressão, não tem planejamento. Ixi, fudeu, não tem continuidade. Não tem sistematização, não tem progressão, não tem planejamento, não tem continuidade, não tem propósito, objetivo, né? Não faz sentido algum. E, consequentemente, isso aqui você não tem resultado. Ou você tem menos resultado. Beleza? Simples assim. Só isso tudo aqui que pensar e decidir utilizar uma estratégia dessa com antecedência para planejar, para organizar, para fazer uma entrega realmente baseada em conhecimento, com comprometimento, mostrando o que tem valor agregado no seu trabalho. Isso, galera, dá pra gente credibilidade, faz o aluno virar e falar, pô, o treino do Léo é foda, porque até eu que sou leigo consigo perceber que tem coerência, que tem sequência, que tem um propósito. Ele tá falando todo dia nas aulas de segunda, quarta e sexta que nós estamos fazendo um core de ginástica. Eu não aguento mais ouvir ele falar isso, mas eu já fixei isso na minha cabeça de tanto ele falar e eu tô percebendo que eu tô conseguindo melhorar. Eu tô fazendo movimentos repetidos, mas mudando o estímulo de uma maneira um pouquinho diferente, adaptado, com um desafio diferente, a aula tá ficando legal, eu tô percebendo melhora. Esse aluno vai falar o que de mim lá fora? Esse aluno vai me dar credibilidade, ele vai me fazer virar uma autoridade aí fora, baseado no que eu tô dando para ele, o que eu tô fazendo ele vivenciar dentro do meu box, dentro da minha academia, baseado no que eu estou entregando para ele. Ele consegue perceber que eu estou entregando uma coisa sólida para ele, uma coisa consistente, uma coisa que realmente eu estou sentando na cadeira para pensar. Isso, galera, eu tenho certeza que tem muita gente assistindo aí que quer ganhar dinheiro, que quer crescer na profissão, que quer se tornar quer ser reconhecido, quer ser um profissional diferenciado, quer se destacar aí da média, da mediocridade aí, que é a grande maioria, mas não quer estudar, não quer gastar dinheiro, não quer investir em educação contínua, em estudar mais, em aprender, em evoluir. Acha que já sabe tudo, então, esse curso está rolando ali, mas eu já sei isso aí, não quero, vou lá para ouvir
falar sobre um bloco de acessório dentro. Não vou fazer esse negócio, não vou gastar dinheiro. Não é gastar, é investir. Então essa mentalidade já te põe no saco, tá? É a galera que quer o bônus, mas não aceita o ônus. Não sabe que tem que sentar na cadeira, que tem que gastar tempo. Não tem como você planejar uma semana de um aluno ou uma semana da sua academia com 20 minutinhos. Não tem, desculpa, mas não tem. Infelizmente, você tem que dedicar um tempinho ali para isso. É uma hora, no início você vai gastar um pouco mais, porque é muitas contas no sentido assim, é muita ponta para ser ligada. Então, tem que gastar um tempinho. Tem que fazer jus ao resultado, tem que fazer jus às respostas, ao retorno e à parte financeira que todo mundo quer. Então, a gente tem que fazer jus a isso. Organização, então. E aqui eu já até entrei no ponto, né? Entrega de serviço. Acabei de falar sobre isso. Entrega de serviço, galera. Pegando o gancho lá de trás também que eu falei, eu comecei a perceber que eu que sempre trabalhei com CrossFit, eu comecei a perceber que a metodologia é perfeita para a gente ter resultados, mas pensando no meu público, eu precisava melhorar a minha entrega, eu precisava implementar a minha entrega. E não de maneira aleatória, de maneira sistematizada, de maneira, né, com propósitos definidos, com objetivos, com continuidade. Lembra que eu falei lá atrás, quando eu fiz aquela pesquisa com os fisioterapeutas, a maioria das pessoas não tinham uma coordenação motora tão privilegiada, não tinham força muscular, equilíbrio corporal. Eu não podia colocar eles num esporte como cross-training sem preparar eles para isso. A culpa é minha se acontecer alguma coisa, a culpa é minha se alguém já machucou. Foi falta de conhecimento, falta de maturidade, falta de tempo, falta de bagagem, falta de bagagem técnica e de experiência, de vivência do dia a dia. E foi isso que vem me trazendo até onde eu estou hoje, com uma metodologia estruturada, sólida, consistente, onde eu consigo fazer uma entrega de serviço excelente, eu consigo garantir para o meu cliente o resultado e eu consigo, né, sentar com ele no balcão e falar assim, olha, meu preço é esse. Nossa, mas é uma aula. Não, não é uma aula, não é um treininho. Isso é outra coisa também que eu tenho certeza que muita gente está assistindo esse vídeo e adora falar, não, vou montar um treininho para você aqui, não, me acerta depois, a gente combina, não, tenta fazer graça. Gente, profissionalizem-se, pensem. Se você entrega ou dá um treininho, dá um brinde ali, um treininho, é porque o seu treino é um treininho merda. Você não gastou tempo com isso, você não investiu em educação, você não estudou. Não é possível que você entrega, você vende por qualquer preço ou dá um treininho se você faz tudo isso que eu estou explicando. Esse aqui é um dos vídeos de vários que eu ainda vou fazer muito, vou continuar sempre conversando aqui, passando informação de valor, conteúdo que é extremamente valioso e que é aplicável, onde vocês vão ver resultados rápidos. Eu vou continuar fazendo isso aqui. Se vocês não enxergam dessa forma, infelizmente vocês estão fadados a ficar na geladeira aí, tá? Então, entrega de serviço. E aqui controle, que eu também na organização, que eu já matei um monte de coisa. Bom, isso aqui, ó, a gente pode distribuir eles aqui, ó. Já matei tudo. Controle, por que controle? Porque através desse tipo de método, desse tipo de estratégia, eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Legal também aqui, ó, eu tenho certeza dos resultados. Eu tenho certeza da qualidade do serviço. E eu tenho certeza de que meu cliente está fazendo. Como assim, Léo? Eu tenho certeza que meu cliente está fazendo. Galera, o que mais tem é o seguinte. Eu vou falar muito disso na parte de aquecimento, mas o que mais tem é o seguinte. A galera que faz o que quer. Por quê? O professor de educação física, né, o profissional de educação física, ele tem uma imagem que, graças a Deus, está começando a mudar. Eu estou aqui para isso, para fortalecer esse meu clã aí, para quem quiser andar comigo vir e a gente levantar a nossa profissão, colocar ela no ponto em que ela merece, a gente reconquistar o respeito das pessoas. Então, como, graças a Deus, isso já está acontecendo, mas ainda não se consolidou, tem muita gente que faz o que quer, o aluno que faz o que quer, o aluno convence o treinador a fazer o que quer. Ah, isso é muito chato.
Aí o animador de torcida vai lá e fala assim, não, então tá, então hoje vamos fazer um treino muito legal. Vamos lá, pega o saquinho aqui, escolhe o exercício, vai ser sorteio. Galera, gincana, esse negócio de passo a repasso, essas brincadeirinhas de gincana, não dá. Tem que ter ciência, tem que ser sólido, tem que ter consistência, tem que ser um negócio planejado, estruturado. Nós temos que mostrar para o nosso cliente que aquilo ali que deve ser feito não é o que ele quer. Um dos pilares, né, que eles falam muito, né, quem já estudou o CrossFit a fundo aí, que falam é isso. Você tem que treinar suas principais fraquezas, e normalmente as nossas principais fraquezas são os pontos que a gente foge. E aqui eu tenho certeza de que eu vou fazer o meu cliente fazer o que está faltando, porque está dentro do planejamento. Não adianta você virar para aquele aluno seu que faz um movimento de desenvolvimento acima da cabeça assim, ó, você tem que melhorar essa mobilidade de ombro aí. Se você não pega ele pela mão e põe ele para fazer, não adianta você dar uma dica de um treininho, de 3 exercícios. Ó, se liga nesses 3 exercícios que vão mudar a sua vida, os seus ombros. Legal demais você tá fazendo isso, você tá fazendo isso por ele, você tá pondo isso na internet, é conteúdo, tem valor, mas ele não vai fazer. A galera é procrastinadora, o cara quer fazer o que ele gosta, ele quer fazer o que ele quer, o que interessa para ele. A menina quer agachar, ela vira para você todo dia no treino e fala, não vou fazer isso não, porque eu vou ficar forte, muda minha ficha para mim. Na musculação acontece isso muito, tá? E até lembrando aqui, galera, eu vou voltar aqui rapidaço. A gente tem mais uma folha ainda para fechar. Opa, peraí, aqui ó. O que é esse acessório? Um exemplo dele para quem trabalha só com musculação é aquele abdominal que você coloca no final do treino. Se sobra tempo na sua aula de personal, você põe aquele abdominal no final. Se sobra tempo. E às vezes você não é que você coloca só quando sobra tempo, mas você às vezes esquece, não põe. Então esse acessório é um exemplo na musculação. Na musculação você pode ver o acessório como 2 pontos aí, o aquecimento, que quase não existe na musculação, mas na musculação é aquele aquecimento, sobe na esteira aí, daqui a pouco te encontro. E o abdominal do final, são blocos, são exemplos de acessórios. E se você mudar a sua concepção de programação e começar a utilizar dessa forma, ele começa a ter valor, você agrega valor a esses 2 pontos aí que eu falei que são normalmente negligenciados. Então vamos lá. Fechou, vamos finalizar aqui agora. Cuidados, né, galera? Vamos nessa. Cuidados ao prescrever. Então, não é simplesmente sair metendo, agora tá, eu peguei a metodologia do Léo ali, que ele usa os 4 pilares da estrutura de treino, e agora eu vou criar a minha, eu tenho 9 pilares. Aí você coloca aquele treino extremamente denso, dentro de um tempo, uma pancada de coisa, mas sem noção do que isso pode estar entregando, do que isso pode estar gerando. Então, a gente tem que tomar cuidado ao prescrever, a gente tem que saber quando a gente vai prescrever isso e onde. Quando eu vou prescrever? Eu tenho que pensar aqui, ó, no período que eu estou colocando aqui. Eu preciso pensar qual que é o meu objetivo. Então eu tenho que pensar aqui em tudo aquilo que eu falei ali, ó, qual que é o objetivo, qual é a prioridade, beleza? E eu tenho que lembrar que mesmo nesse acessório eu preciso entender quanto usar. Então, quando é que eu vou usar o acessório? Quando eu precisar implementar com algo mais, porque eu preciso alcançar aquele objetivo ali e o aquecimento, a técnica e o WOD não vão suprir, eu preciso tirar um espaço. Eu vou colocar ele de acordo com a minha prioridade. Eu preciso realmente usar esse acessório agora? Eu preciso realmente implementar meu treino com algum ponto a mais agora? E quanto dele usar, né? Então é importante incluir isso daqui. Por quê? Porque eu não posso colocar aquela pancada de coisa no aquecimento, aquela pancada de coisa na técnica, aquela pancada de coisa no acessório e aquele WOD final gigantesco. Isso acontece, eu tenho visto muito exemplo, né? Treinador orientando na internet uns aquecimentos com 10 exercícios no aquecimento, sei lá, coisa meio maluca. A gente tem que preocupar com o volume, a gente tem que preocupar com a carga total. Eu já marquei para eu fazer um vídeo de 15 minutinhos explicando um pouco sobre carga. E aonde esse acessório ele entra? Esse acessório, galera, ele pode entrar no final do treino, igual tá aqui.
Esse acessório ele pode entrar no meio do treino, ele pode entrar aqui antes da técnica, pode ser que ele seja um acessório complementar à técnica, então eu vou usar ele antes. Ah, Léo, mas a minha prioridade, no caso aqui desse meu período aqui na academia, a minha prioridade é o trabalho técnico, que eu uso uma intensidade, né, dependendo do período. No meu caso, agora eu estou usando uma intensidade moderada alta. E a minha prioridade, a minha segunda prioridade é o odd. Então eu coloco na ordem que atenda às minhas prioridades. Outra coisa, eu não vou fazer, por exemplo, um trabalho de força depois do odd. O cara está exausto. Eu vou expor ele, vou colocar ele para agachar pesadão depois do odd. Não tem condição, galera. Não dá. Eu não vou fazer assim, por exemplo, se a minha técnica de hoje é um front squat, onde eu uso meu core pra caramba para agachar, com carga, expondo meu joelho e etc. Eu vou pôr o core antes da técnica. Não dá. Eu preciso ter coerência nisso. A minha prioridade aqui, a demanda que vai ser dada pro meu corpo, principalmente no caso aqui do meu core, ela é muito grande no front squat. É um dos movimentos que mais ativam o core. Vamos supor que também um deadlift. Eu não vou dar um trabalho de core antes de um deadlift desse, antes de uma técnica de deadlift. Então a gente precisa prestar atenção aonde ele está sendo usado. Ok? Essas prioridades e esse... até colocar aqui, ó. Bom senso. Tem que pensar. Né? Tem muito treinador aí também que está assistindo que tem o hábito de, né, fechar o olho, psicografei, dá uma agacha aqui, vamos fazer... Não dá, não dá. Isso aí é treininho, isso é trampo que, vocês vão me desculpar, mas é merda. Isso aí não vai dar bom, não. E aqui, eu coloquei aqui um exemplo da minha programação, né? Aqui, o período que eu estou utilizando. Tem 4 semanas que eu estou usando essa estrutura, onde o meu foco tem sido, nessas 4 semanas, trabalhar o core, especificamente pensando em movimentos ginásticos. Léo, como assim um trabalho de core específico para ginástica? Muita canoinha, ó, muito hollow rocks, L-sit, para fortalecer, ó, além do core e a musculatura flexora de quadril. Eu preciso muito desse tipo de gesto em movimentos tipo movimentos de argola, movimentos de barra. Eu preciso coordenar esses dois grupos. É por isso que eu falei, o abdominal então não serve. Serve, aquele abdominalzinho lá, o supra e tal, os abdominais mais comuns, que são usados em aulas de academia e tal, eles são importantes, mas especificidade para ginástica, eles não têm tanta. Então eu consigo trabalhar. Movimento, quer ver outro movimento legal que eu uso de ginástica? Para trabalhar core, os pike ups, sentado no chão tentando levantar as pernas, fazer transição da posição de hollow rocks, né, que é a canoinha, para a posição de Superman. Por quê? Porque na ginástica a gente precisa de fazer transições rápidas, mudar de uma posição para outra de maneira bem ágil. Então, esse tipo de movimento, ele me ajuda. Parada de mão, entra na parede ali, segura, é um movimento que vai ativar o ombro, vai fazer o core funcionar, porque você está de cabeça para baixo. Enfim, eu trabalho exercícios de core pensando nos treinos de ginástica, nos movimentos de ginástica. Por quê? Porque o próximo período... No meu próximo período, cadê aqui, ó? No meu próximo período, eu vou introduzir na parte técnica muitos exercícios de ginástica. Então eu já quero trabalhar uma base para a galera chegar lá bem. Vamos lá, vou pôr um exercício aqui que eu uso, né? Esses cores de ginástica. A gente chama de ball up, né? Que é de pendurar numa barra, sair levantando o joelho e tentar passar o joelho aqui dos cotovelos, fazer uma bolinha. Quando eu for ensinar alguém a subir uma corda, ela precisa ser capaz de sustentar, fazer força e segurar a corda. De pendurado na barra a gente já está trabalhando um pouco esse grip. E eu preciso fazer com que ela seja capaz de levantar a perna, elevar esse quadril bem alto para fazer a laçada, a técnica. Então aqui, ó, tá tudo focado. Esse mobility que eu coloquei como acessório aqui, o período, como ele está mais intenso, nesses mobilities eu trabalho um pouco mais de liberação miofascial. Léo, então liberação miofascial recupera, liberação miofascial melhora o desempenho? Não.
mas de forma aguda, eu mando meu cliente para casa um pouco mais relaxado, sentindo um pouco menos de dor. Esses trabalhinhos aqui, eles causam uma analgesia, né? Como se fosse um anti-inflamatóriozinho que atua ali nessas 1 ou 2 horas pós-atividade. Então ele alivia, fica um pouco mais relax, dá uma sensação boa, a pessoa sai, volta a calma no treino ali, depois do treino. Então é isso, galera. Esse é o bloco dos acessórios. Vocês viram que tem bastante informação. O desafio depois é pegar tudo isso, pegar aquecimento, pegar técnica, pegar acessório, pegar o WOD, juntar tudo, pensar nas progressões de movimentos, como trabalhar isso semana a semana, como trabalhar o projeto total. Nós vamos conversar sobre essa parte da periodização também. Vamos falar sobre carga para entender quantas repetições, quanto desses exercícios eu posso usar, como é que eu preservo uma determinada articulação, enfim. É um labirinto de informações, de conteúdo que a gente precisa conseguir pôr na mesa, mapear, organizar, sistematizar e aplicar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu vou pedir a força de vocês aí para seguir o canal. Indiquem, compartilhem, fiquem atentos aí. Em breve eu já solto mais vídeos aí. Brigadão e até a próxima, galera. Valeu!